O título que o Cruzeiro persegue desde que a primeira edição do Campeonato Brasileiro foi realizada, e é o único clube daqueles, digamos assim, chamados clubes grandes, com mais tradição no futebol brasileiro, o único que ainda não conseguiu conquistar um título nacional. Aí você está vendo as imagens, aí a garotada, a criança, rosto pintado. E por que isto? Porque ao mesmo tempo em que o Cruzeiro estiver jogando com o Paysandu, o Santos, que é o único clube que ainda pode teoricamente alcançar o Cruzeiro, vai estar jogando em Goiás contra o time do Goiás, contra o forte time do Goiás. Tá certo? Então, se o Cruzeiro conseguir a vitória, ele independe do resultado do Santos, mas se o Santos não conseguir a vitória lá, com qualquer resultado, o Cruzeiro já pode ser campeão, porque aí são 6 pontos que separam os dois times e seriam apenas 2 jogos para o final do campeonato. Mas uma vitória simples do Cruzeiro dará o título ao Cruzeiro. Será que o Papai Noel chega antes da hora? Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos antes conferir apenas os resultados desta rodada, os jogos realizados ontem. Veja só, o Vasco ganhou do Figueirense por 1-0, 17ª posição, praticamente escapando da luta por não cair. Juventude, ótima vitória para o Juventude, também praticamente escapando ali e complicando demais a vida do Atlético Mineiro na luta por uma vaga na Libertadores. 1-0 Juventude. Atlético Paranaense 3-1 em cima do Guarani. Esse jogo não classifica, não rebaixa, não faz nada, mas o Atlético Paranaense está num bom final de campeonato. Importantíssima vitória do Fluminense, respirando um pouco mais, ainda está brigando para não cair para a segunda divisão, mas respirando. E o Internacional, que meteu 3-1 em cima do Flamengo. Neste momento, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Internacional e São Caetano estariam classificados para a Libertadores. Voltamos já com a escalação dos times e com todas as emoções deste Cruzeiro e Paysandu. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos, e a torcida entusiasmada do Cruzeiro não seria diferente. Grita, é campeão, mas é bom se lembrar que o jogo, né, assim como o corrida de automóvel só termina na bandeirada, o jogo só termina no apito do árbitro, né? O Cruzeiro precisa da vitória para não depender do resultado do jogo do Goiás com o Santos. O Cruzeiro em campo, o Paysandu também. Vamos lá confirmar os times. Guilherme Mendes, boa tarde, Guilherme Mendes. O Alex não joga, todo mundo já sabia. O Cris era a dúvida, quem joga no lugar do Alex? Joga ou não joga o Cris? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Galvão. Realmente o Cris está confirmado, entra daqui a pouco, já como hoje, inclusive, como capitão do Cruzeiro, o homem que pode levantar a taça logo mais. O Alex está de fora e o Vanderlei Luxemburgo confirmou. O Zinho é o titular, o veteranozinho, que hoje pode conquistar pela 5ª vez o título brasileiro, Galvão. Muito bem, vamos lá confirmar o time do Cruzeiro. Se não tiver taça, eles vão ter que levantar alguma taça não oficial, porque a taça oficial não foi para o estádio, depois a gente fala disso. Gomes é o goleiro número 1, zagueiros Maurinho número 2, Cris número 4, Edu Dracena número 3 e Leandro Silva meia dúzia. O meio campo com Recife número 5, Maldonado número 8, Wendel número 7, Zinho número 10, Márcio Nobre número 9, Aristizábal número 11. Vanderlei Luxemburgo é o técnico, prestes a se transformar no técnico mais vitorioso do futebol brasileiro, e o Zinho, o único jogador a conquistar 5 títulos, isso se o Cruzeiro confirmar a vitória. E o Paysandu, Renato Ribeiro, Paysandu. Olha, o Paysandu ganhou uma final de Copa dos Campeões do Cruzeiro, ganhou no primeiro turno. O Paysandu não foi para se entregar não, né? Até porque está brigando para não cair. Boa tarde. Boa tarde, Carrão. Com as vitórias de ontem de Fluminense e Juventude, o Paysandu caiu para a 20ª posição e precisa estragar a festa do Cruzeiro para se distanciar da zona do rebaixamento. Por isso o técnico Igor Wortmann promete, vai para cima do líder, Galvão. Vamos ver a escalação, portanto, aí do Papão, vamos lá. Paysandu vem a campo com o veterano goleiro Carlos Germano, número 1. Os zagueiros são Lecheva, número 2, Jorginho, número 3, Lima, número 4 e Souza, meia dúzia. No meio campo, Wanderson, número 5, Sandro, número 8, Magnum, número 10, Magnum, né? Número 10, Velber, número 11. Na frente, Jobson, número 7, Aldrovani, número 9. Ivo Wortmann é o técnico. Paulo Roberto Falcão é o comentarista na Globo. O Cruzeiro é franco favorito, mas o jogo só acaba quando termina. Pelo menos quem dizia isso era o Romano Alfonso, que dizia corrida só acaba quando termina. É verdade, mas a torcida do Cruzeiro já comemora e não pode ser diferente, não, um jogo em casa, o time do Cruzeiro é superior ao Paysandu, mesmo que o Paysandu tenha ganho no primeiro turno 3-0, não estava também jogando o Alex naquele jogo, que é uma coincidência. O Cruzeiro depende muito do Alex, mas hoje certamente o Alex vai ser a torcida do Cruzeiro, porque campo lotado,
conhecendo o Vanderlei Luxemburgo, conhecendo a sua comissão técnica, acho que dificilmente o Cruzeiro deixa de ser campeão hoje. Muito bem, vamos lá, o trio de arbitragem confirmando. O trio de arbitragem, a torcida do Cruzeiro, grupo, o nome dos jogadores, está aí o londrinense Heber Roberto Lopes, auxiliado por Roberto Bratz e por Altemar Domingues, árbitro recém-promovido à categoria de árbitro da FIFA. A arbitragem é sempre um assunto para Arnaldo César Coelho. Boa tarde, meu amigo Arnaldo. Também entregue na mão do Heber, do londrinense Heber. Também entregue, é um dos melhores árbitros brasileiros, conforme você disse, quando foi para a FIFA ficou um pouco deslumbrado, como todo jovem, levou uma suspensão, mas agora atravessa uma excelente fase, teve no Mundial na Finlândia, muito bem. Portanto, o jogo está bem entregue. Esperamos que ele tenha sorte nas suas interpretações, que haja uma grande festa. Parece ser uma pessoa, pelo que eu costumo encontrá-lo, muito tranquilo. Ele tem curso superior, é culto, tem tudo para fazer realmente uma bela carreira como árbitro de futebol. E está aí com a responsabilidade de apitar o jogo, de dirigir o jogo que pode definir o campeão brasileiro, o Cruzeiro. O título tão esperado pela torcida do Cruzeiro, o título inédito da torcida do Cruzeiro e do time do Cruzeiro neste campeonato que tem esta diferença. E pode terminar este campeonato 2 rodadas antes do complemento das 46 rodadas oficiais, porque é um campeonato por turnos corridos. Então vamos lá. Neste momento, o time do Cruzeiro tem 91 pontos. O Santos tem 85, são 6 pontos de vantagem. O São Paulo vem com 74 pontos em terceiro, o Internacional. Quer ver? Vamos lá, olha só. O Santos tem 85, o São Paulo tem 74, o Cruzeiro lá em cima com 91, o Internacional tem 71, o São Caetano também. O Curitiba 69, o Atlético Mineiro 66, o Goiás 62, o Flamengo 62, o Paraná 61. Curitiba, Goiás vão jogar hoje. O Atlético Paranaense 59, Figueirense 59, Guarani 58, o Corinthians 58. O Corinthians joga hoje também. O Criciúma 57 também joga hoje. O Vitória 53 também joga hoje, o Vasco 52 já jogou ontem, o Juventude 50 já jogou ontem, o Fluminense 49, aí entra a turma do balança, mas não cai. O Fluminense 49 já jogou ontem, o Paysandu 48 está jogando hoje, a Ponte Preta, se ganhar do São Paulo, pode ir a 49, passar o Paysandu para trás. O Fortaleza, se ganhar do Paraná, pode ir a 48, se igualando ali ao Paysandu, caso o Paysandu perca. O Grêmio pode ir a 46 pontos, porque o Grêmio vai jogar com o Criciúma. E o Bahia também pode ir a 46 pontos. Por isso é que não pode dar mole. O time do Paysandu vai enfrentar a máquina cruzeirense, vai enfrentar aí a torcida do Cruzeiro, lotando. Foram 73 mil ingressos colocados à venda e 73 mil ingressos vendidos. Mas o time do Paysandu está aí para jogar. Vamos lá, Guilherme. Aqui ao lado o Vanderlei Luxemburgo, que hoje pode se tornar o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro com 4 títulos. É uma empolgação a mais para você? Mexe isso com a sua cabeça, Vanderlei? Não tem empolgação a mais. Tem a responsabilidade de saber que antes do jogo você não ganha nada. Só tem essa possibilidade real hoje, existe, de você jogar um grande jogo, somar mais 3 pontos, aí você ganhar o título. Agora, nesse momento, o Cruzeiro só tem a possibilidade, ao término do jogo, ser campeão. O Cruzeiro não é campeão, só ao término do jogo. Esse clima de já ganhou da parte da torcida pode atrapalhar, Vanderlei? Olha, eu tentei separar o máximo, vocês viram, eu tentei separar o máximo, criando até algumas indisposições com algumas pessoas, mas faz parte. Agora, o torcedor está comemorando, está fazendo o que eles acham que tem que fazer. Agora, o meu time tem que saber que para poder ganhar o campeonato, tem que entrar dentro do campo e jogar futebol. Senão a surpresa pode acontecer. Você só é surpreendido no futebol quando você subestima o adversário. Eu acho que já ganhou um campeonato antes de acontecer o resultado. Aqui rapidamente com o técnico Ivo Wortmann. Você falou para os jogadores para eles acreditarem numa vitória diante desse Mineirão lotado. Dizer que a responsabilidade está no Cruzeiro, né? Seria um jogo normal, passou a ser um jogo importantíssimo, porque pela tabela se tornou um jogo decisivo do campeonato. Então nós temos que jogar com personalidade, encarar com mais de um jogo. Deixa a responsabilidade para o Cruzeiro. Galvão. Aí disse o Ivo Wortmann, quando logo que o Vanderlei acabou de falar, quando o Renato entrar com o Ivo Wortmann que você vê agora, nós vimos lá numa posição de cabine do Mineirão, os dois assistentes diretos ali do Vanderlei Luxemburgo, o Paulo César Guzmão e o Marco Moura. Os dois trabalharam com ele, inclusive, quando ele foi técnico da Seleção Brasileira, formavam na comissão técnica da Seleção Brasileira. Vai rolar a bola no Mineirão, pode estar
começando um jogo que vai determinar o campeão brasileiro de 2003. Aí Carlos Germano, grande goleiro, ótima carreira no Vasco, principalmente na seleção brasileira. Agora leva toda a sua competência e experiência para o time de Paysandu. E olha só, ó o Fortaleza começando a fazer o dever de casa dele ali, ó. Mazinho Loyola, 1 para o Fortaleza, 0 para o Paraná. O Fortaleza, que parecia um time batido, já quase condenado a cair para a segunda divisão, tem que pensar o seguinte: os 2 jogos do Fortaleza são em casa, contra 2 times do Paraná, são em casa, contra Paraná, depois contra Curitiba. Se ele fizer a lição de casa e ganhar os 2 jogos, ele vai para 51 pontos, aí dificilmente vai cair.